Está no Rio, Alexandre? Oi? Tá no Rio? Estou em Angra. Tá. Ouvindo o barulhinho do mar aqui. Ruim, né, Douglas? Ruim, né? Boa noite a todos. Em nome da Academia do Futuro, dou as boas-vindas aos nossos ilustres convidados e a todos que nos honram com suas audiências nesse início de noite de quinta-feira. A Academia do Futuro é um projeto do DFA Conceito, nova filosofia para atuar no chamado Novo Normal. A Academia do Futuro tem como objetivo, como todos que nos assistem já sabem, difundir conhecimento nas mais variadas áreas, sobretudo para novos empreendedores, jovens advogados, profissionais e executivos em início de carreira, estudantes e para qualquer pessoa que queira se manter atualizada com a brutal evolução nesse início do século XXI, notadamente que se dará pós-Covid-19. Na live anterior, a Academia do Futuro recebeu os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, Ricardo Cueva e Benedito Gonçalves, que nos brindaram com uma aula sobre o judiciário nesse novo normal. Falaram sobre a utilização da inteligência artificial nos tribunais e sobre os projetos para incentivar a desjudicialização no Brasil. Foi um sucesso absoluto, sucesso absoluto. E, nesse espírito, dando continuidade ao projeto de levar até seus milhares de seguidores os maiores talentos do sistema de justiça do Brasil, a Academia do Futuro traz hoje 3 expoentes do judiciário trabalhista, que acompanham de perto os desafios da justiça do trabalho e a evolução das relações do trabalho, desde a reforma trabalhista. E, mais recentemente, durante essa fase de pandemia. São eles os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos, Alexandre Agra Belmonte e Douglas Alencar Rodrigues, que falarão conosco sobre o instigante tema a justiça do trabalho diante do novo normal. Boa noite, meus caros ministros Agra Belmonte, Caputo Bastos e Douglas Alencar. Sejam muito bem-vindos à Academia do Futuro. Hoje, nós completamos 4 meses e meio da pandemia no Brasil. Parece já uma eternidade. E tanta coisa aconteceu nesse período. Já foram mais de 12 mil leis municipais e estaduais versando sobre esse enfrentamento do Covid, além de outras centenas de medidas federais a respeito. As relações pessoais e sociais mudaram, e no âmbito, especificamente, das relações do trabalho, as alterações foram tão profundas que geraram um certo sentimento de transformação definitiva, que passou a ser mundialmente famoso, cunhado pela expressão que eu até admiro muito, chamada novo normal. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar desse tema de interesse geral, que é a justiça do trabalho diante desse momento, desse novo normal. Eu vou iniciar esse bate-papo, porque aqui eu faço questão de dizer que é um bate-papo com o ministro Caputo Bastos. Guilherme Augusto Caputo Bastos é mineiro, conterrâneo, nasceu em Juiz de Fora, onde, e aqui eu conto uma curiosidade que eu já antecipei que eu faria para o nosso querido Kiko. Seu avô, Francisco Queiroz Caputo, foi presidente do Esporte Clube Juiz de Fora por 52 anos. Poucos sabem que isto constou, inclusive, de registro no Guinness Book, como o presidente mais longevo de um clube de futebol. Caputo Bastos formou em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e em Direito pela Universidade de Brasília. É pós-graduado em Direito do Trabalho, também pelo CEUB, e em Direito Material e Processual do Trabalho pela
Universidade León, na Espanha. Ingressou na magistratura trabalhista em 1989 no Distrito Federal. Foi juiz do trabalho em Mato Grosso do Sul e do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. É presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo e ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2007. Ministro Caputo Bastos, conterrâneo querido, uma honra recebê-lo nessa noite. Ministro Caputo Bastos, em outubro desse ano, o senhor completará 13 anos como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A pandemia do coronavírus, o momento de maior transformação em sua atividade, como o senhor, o TST e a Justiça do Trabalho como um todo estão enfrentando esse momento? São muitas as mudanças? Seja muito bem-vindo, ministro Caputo. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela gentileza do convite, doutor Décio. E agora ressalto ainda mais um agradecimento muito especial pela lembrança do meu querido avô, que o Kiko leva o nome, e muita para a alegria de toda a nossa família. Eu já completo em dezembro deste ano 31 anos na magistratura e estou dentro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2000, quando fui convocado pela primeira vez e exerci durante 7 anos convocações ininterruptas até me tornar membro efetivo do tribunal em 2007, de forma que já vão quase 20 anos dentro do mesmo tribunal, lá dentro do Tribunal Superior do Trabalho, e acompanhando todas as mudanças que a Justiça do Trabalho vem passando pelo tempo. E já experimentei algumas mudanças bastante nas atividades próprias da Justiça do Trabalho, e quando começaram a digitalizar os processos, nós tínhamos os processos físicos, passamos por um processo de digitalização, eram verdadeiras andares dos prédios com um maquinário enorme lá para fazer esse trabalho de digitalização, e depois caímos no processo eletrônico. Eu me lembro de várias passagens, atuava numa turma com o ministro Levenhagen, e nós dois, assim, que temos uma idade mais ou menos parecida, resistimos muito a toda aquela mudança, porque aquilo nós estávamos acostumados, mesmo era com as nossas máquinas de escrever, com liquid paper, com carbono, e, de repente, tudo num sistema eletrônico, às vezes, era um pouco complicado, era uma adaptação um pouco complicada. Mas, trazendo esse histórico de alterações para o período da pandemia, doutor Décio e queridos ouvintes, eu confesso que o Tribunal Superior do Trabalho, através da sua diligente administração e de todos os colegas que se envolveram, principalmente, faço uma ressalva justíssima ao ministro Alexandre Belmonte, que atuou diretamente nessa parte dessa transformação, né, dessas alterações para o processo eletrônico e dotar o tribunal de colocá-lo na situação de que pudesse operar e operacionalizar bem o processo eletrônico. Trazendo isso para o período da pandemia, eu devo dizer, em primeiro lugar, assim, com muita satisfação, como a nossa alta administração cuidou deste assunto. Foram 5 ou 6 atos, pelo menos, atos conjuntos, para disciplinar o trabalho do tribunal, porque, afinal de contas, nós não poderíamos parar. Paramos num primeiro momento, né? Assim, com aquele susto que nos acometeu a todos, mas tínhamos que dar seguimento à prestação jurisdicional, até porque muitos dependem e seguem dependendo
desse nosso trabalho. E a alta administração do tribunal foi assim extremamente competente nesse sentido de dotar, sobretudo, os tribunais regionais também se empenharam enormemente nesta luta, né, de fazer essa adaptação e fazer essa transição. E, evidentemente, vimos alguns problemas, por exemplo, no primeiro grau. Primeiro grau com relação às audiências telepresenciais. Esse foi, talvez, um problema que até hoje não se encontrou, assim, talvez, uma solução melhor do mundo, mas, seguramente, hoje nós já temos uma resposta tecnológica para que estas audiências e o tribunal, numa das suas decisões administrativas, autorizou o retorno desse tipo de atividade. Por quê? Porque hoje vemos na tecnologia uma resposta para esse tipo de ato. Claro que, num primeiro momento, até me assustou bastante. Será que nós temos condições, o sistema operacional, a internet, as pessoas terão o equipamento necessário? Mas, enfim, o que eu costumo dizer é o seguinte: com muito bom senso, tudo isso pode se resolver. Nós temos que ter a colaboração dos senhores magistrados, dos seus serventuários e dos senhores advogados, partindo sempre de um princípio que eu parto. É o princípio da boa-fé das pessoas, no sentido de que não se colocarão teleprompters para que as testemunhas leiam respostas, não se fraudarão nos testemunhos, farão cair o contato com a internet quando a pergunta for mais difícil de ser respondida. Enfim, eu acredito ainda acredito na boa-fé das pessoas. E quero crer que esse seja o princípio que deva nortear. O Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais tiveram um pouco mais de facilidade através das suas audiências, das sessões telepresenciais, e isso ela só acaba causando um certo alguma dificuldade, porque há uma necessidade de uma atenção muito fixa na tela, aquilo cansa, a gente não sabe bem para onde está olhando, nós temos que estar sempre muito atentos a saber se o som está ligado, se a imagem está ligada, se o som está de acordo. Enfim, essas alterações, essas mudanças, nós acabamos sofrendo, tivemos que sofrer, todos os tribunais sofreram, não foi próprio nem específico da Justiça do Trabalho, todos os tribunais estão funcionando. Temos algumas passagens curiosas do ministro Mussi com uma tela de um tubarão que o seu neto tinha colocado como fundo de tela e ele não soube manejar. Se colocarem no meu um fundo de tela, eu também seguramente não saberei tirar. Então, tivemos essas coisas. Mas, por exemplo, o despacho com os advogados. Hoje já se vinha fazendo, poucos ministros, pelo menos aqui tenho notícia de Brasília, né, com relação aos tribunais superiores, alguns ministros já estariam usando esse tipo de expediente, o ministro Cláudio Brandão, me parece que o ministro Douglas e o ministro Alexandre também, no Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Fátima Nancy, no Superior Tribunal de Justiça, enfim, alguns já estariam utilizando mesmo antes da pandemia. Mas com a pandemia, isso se tornou absolutamente necessário. Então, eu mesmo hoje me disciplinei e atendo todos os advogados, ou para despachar petições, ou para receber memoriais e a defesa do memorial, ou receber do advogado, e são contribuições muito importantes, muitas das vezes chamar a atenção para algum detalhe especial do processo. Enfim, hoje já se usa essa ferramenta para esse tipo de expediente. Agora, passada essa parte tecnológica, resta a parte humana.
e essa é que eu fiz referência, porque nós sentimos muita falta desse contato pessoal. Eu, por exemplo, chegava no tribunal, entrava com o meu carro na garagem, tinha um colega chegando junto, era a conversa no elevador até a porta do gabinete. Muitas das vezes conversávamos assuntos pessoais, mas em muitas das vezes também conversávamos assuntos profissionais, né? Resolvíamos casos, colhíamos uma sugestão. Pode parecer uma coisa pequena, porque, de toda forma, o nosso trabalho não ficou comprometido, mas as sessões, por exemplo, pode-se conversar, ter uma conversa informal, mas se sabe que estamos à distância e se sabe do problema que temos ao sair das nossas residências com este mundo virótico, enfim. A parte tecnológica, acho que nós estamos absolutamente bem servidos, mas a parte humana, me parece, que teríamos que não procurar apoio assim terapêutico até, porque, afinal de contas, estamos ainda nos vendo, estamos conversando, então não é um isolamento absoluto, mas acho que algumas dessas alterações, seguramente vieram para ficar. Como você bem lembrou aí no seu introito, algumas mudanças que foram implementadas ou tomaram mais corpo por ocasião desse episódio pandêmico, elas irão ficar, como essas, por exemplo, que eu mencionei, dessa relação com os advogados para esse tipo de expedientes, memoriais, despachar um processo, um pedido de preferência, essas conversas que podem ser feitas com toda a segurança via telemática. Mas eu costumo dizer sempre, baseado num professor, num pensador argentino, que todo o conceito que o homem não modifica com a sua evolução torna-se preconceito. E os preconceitos acorrentam as almas à rocha da inércia mental e espiritual. Então, isso significa seguir em frente. Muito bem. Muito bem. Realmente, eu tenho dito que esse olho no olho, né, ele faz muita falta também, né? Ou seja, o senhor está coberto de razão. Mas vamos ouvir agora, mudar a conversa aqui para o nosso ministro Agra Belmonte. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, natural da cidade do Rio de Janeiro. Formou-se em Direito em 1991, exerceu advocacia e tem uma vida dedicada ao magistério, sobretudo na cadeira de Direito do Trabalho. É doutor em Justiça e Sociedade, mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Gama Filho, além de especialista em Direito Privado Aprofundado pela Universidade Federal Fluminense. Ingressou na magistratura em abril de 1993 como juiz do trabalho substituto do TRT da nossa primeira região, após aprovação como primeiro colocado no concurso. Foi promovido a desembargador em 2004 e a ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 2012. Participou da comissão que elaborou a Instrução Normativa número 39 de 2016, aquela que objetivou compatibilizar o novo CPC ao processo do trabalho. Integrou a Comissão de Direito Intertemporal da Reforma Trabalhista. É autor de diversas obras jurídicas e atualmente é professor de graduação e mestrado do IESB e coordena na nossa Fundação Getúlio Vargas a área trabalhista do Exame Nacional da OAB. Seja muito bem-vindo à Academia do Futuro, ministro Agra Belmonte. Ministro, o senhor sempre exerceu o magistério e atualmente coordena com extrema competência na Fundação Getúlio Vargas, dentro da FG Conhecimento, a comissão que trata do direito do trabalho no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao mesmo tempo, eu costumo dizer, e tenho falado isso em todas as nossas lives, o judiciário
na minha opinião, tem dado um show de eficiência nessa pandemia, como muito bem ressaltou, inclusive, o ministro Caputo em relação à Justiça do Trabalho. O Judiciário tem produzido como nunca. Inclusive, nós, advogados, temos trabalhado mais até do que quando apenas nos processos presenciais. Na Justiça do Trabalho, então, nós vemos que 100% já opera com processo eletrônico e boa parte com inteligência artificial. Dentro desse cenário, ministro, como o senhor avalia a atuação do advogado perante a Justiça do Trabalho a partir desse normal? Pegando aí já um gancho no que o ministro Caputo já tão bem antecipou. Haverá uma priorização dessa atuação remota, na opinião de Vossa Excelência? Quais os benefícios desse novo modelo? Se é que há benefícios, quais os benefícios? E, detalhe, são benefícios, em definitivo, as mudanças, na visão de Vossa Excelência, são definitivas? Doutor Décio, eu o cumprimento. Eu o conheço de longa data. Vossa Excelência é um dos mais prestigiados advogados do nosso país. Agradeço a oportunidade. Eu o felicito pelo belo trabalho que tem feito à frente da Academia do Futuro, voltada principalmente para aqueles que estão iniciando a sua caminhada na área jurídica. Cumprimento os meus colegas, mais do que colegas, os ministros Guilherme Caputo Bastos e Douglas Alencar Rodrigues, que têm atuação destacada no Tribunal Superior do Trabalho, me conferem a honra da amizade. Eu acho que isso é o mais importante que pode existir. Cumprimento os ouvintes, dirigindo-me em especial aos novos juristas, a quem desejo todo sucesso neste Brasil, que é um campo aberto a novas propostas. Doutor Décio, aprender a trabalhar com as novas tecnologias da informação significa, na prática, racionalizar as atividades. A possibilidade de criar e arquivar dados offline, bem como transmitir dados, voz e imagem, inclusive em tempo real, permite evitar deslocamentos, encurta distâncias e economiza tempo e despesas. O Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, que coordeno pela FGV na área trabalhista, sob o comando do nosso Sidney Gonzalez, juntamente com a área penal, é de maior número de candidatos. Envolve uma média de mais de 100 mil postulantes por exame. Sem as tecnologias da informação, um exame dessa dimensão, com toda certeza, não seria possível. Para se ter uma ideia, as correções das provas objetivas são feitas em fração de segundos e das discursivas em 10 dias e online. A FGV dá um verdadeiro show num necessário exame que visa avaliar a capacitação do bacharel para atuar na defesa da pessoa e do patrimônio de seus clientes. Eu, durante esta pandemia, tenho trabalhado realmente como nunca. Acho que o tempo líquido faz com que o nosso esforço acabe sendo maior, inclusive com aulas remotas. No terreno dos processos, numa maior ou menor dimensão, os escritórios de advocacia também se utilizam das novas tecnologias para produzir documentos, verificar tendências, acompanhar processos e até pesquisar jurisprudência. E, por que não, muitas vezes, o perfil do magistrado. O judiciário, por sua vez, ele precisa acompanhar as novas tecnologias. Isso tem sido feito, penso, na Justiça do Trabalho. Eu sou do tempo em que os processos eram físicos e costurados na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho com um grampo grande. As informações eram presencialmente obtidas somente em Secretaria das Varas, a partir de anotações em fichas físicas, e na Justiça Comum nós precisávamos procurar os escreventes para verificar o andamento dos processos e fazer com que esses processos andassem. Após a sentença e certificação do decurso do prazo, se houvesse recurso na Justiça do Trabalho, o processo demorava para chegar ao tribunal e, entre a sentença e a manifestação do Ministério Público do Trabalho, antes da pauta de julgamento, levava cerca de 2 anos. E, às vezes, para o Ministério Público dizer que não tinha interesse em fazer nenhuma observação e na atuação dele.
Atualmente, a informática tornou todo esse procedimento e toda essa demora obsoletos. Eu chamo a atenção, eu, na verdade, não me formei em 1991, me formei em 1981. Eu advoguei por 13 anos antes de ingressar na magistratura. O volume de processos tornou a Justiça do Trabalho absolutamente pioneira na utilização dos recursos de informática. Primeiro, com a introdução do computador para as tarefas de registro, arquivo e impressão de documentos, substituindo aquela máquina de escrever eletrônica que se referiu o ministro Caputo. Depois, com a possibilidade de consulta dos processos nos sites. Mais tarde, o processo judicial eletrônico, que, além da eliminação de papéis, permite o processamento dos atos judiciais em tempo real e a interação e tramitação dos processos judiciais entre vários tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho. 7 anos atrás, na gestão do ministro Levenhag, a recepção dos processos eletrônicos no ambiente do TST, na comissão que eu comando, para a tramitação paralela aos digitalizados. Depois me coube a transformação dos digitalizados em eletrônicos. Há 5 anos implantei no TST, a pedido do ministro Ives, o plenário virtual, e com a ajuda do ministro Douglas, inclusive. E agora, com a pandemia, por determinação da ministra Peduzzi, os julgamentos telepresenciais no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Os julgamentos virtuais e os julgamentos telepresenciais, eles têm dado excelentes resultados. Eles facilitam a vida dos advogados e dos ministros durante a pandemia. O judiciário não pode parar. Os julgamentos telepresenciais também têm ocorrido no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Assim como o ensino remoto, a novidade das audiências e julgamentos telepresenciais se impuseram em razão da pandemia da Covid-19. Mas, com certeza, esse procedimento será gradativamente incorporado, como salientou o ministro Caputo. Quanto aos julgamentos, no futuro poderá remotamente, por exemplo, participar dos presenciais o ministro que, por alguma razão, estiver longe. Nas turmas, por exemplo, que só tem 3 ministros, na falta de um deles, o julgamento não poderia ocorrer e nada impede que seja possível, desde que o ministro não esteja doente, mas que, por acaso, tenha tido um problema de deslocamento, que ele possa participar desta sessão remotamente. Ele pode fazê-lo, inclusive, por meio do celular, por meio do tablet, porque o sistema atualmente permite que isso ocorra. E, da mesma forma, o advogado que precisar remotamente fazer uma sustentação oral, isso economiza tempo de deslocamento, muitas vezes economiza hotel e hospedagem. Advogados que talvez não se deslocassem e que precisassem até contratar um outro advogado em Brasília, talvez eles possam, querendo, fazer essas sustentações remotamente do lugar onde estiverem, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Salvador, seja lá de onde for. Em relação às audiências telepresenciais, realmente o ministro Caputo chamou atenção. Algumas considerações elas precisam ser feitas. Por exemplo, os esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos, cumprimento de cartas precatórias e rogatórias, verificação remota de condições de trabalho, exibição de documentos em tempo real, tudo isso são atos que poderão ser perfeitamente realizados à distância sem maiores questionamentos. Vai encurtar tempo, vai encurtar a distância e sempre com maior proveito. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, nessa pandemia, ele tem aceitado a intimação por correspondência, por e-mail, por correspondência eletrônica. É um expediente que, no futuro, poderá, talvez, vir a ser incorporado para a citação e intimação, tanto das partes como testemunhas, substituindo a interpelação por carta, de que a Justiça do Trabalho também foi pioneira. Tenho atendido advogados por Skype ou por outro meio remoto, se necessário for, até mesmo por celular, atendo todos os advogados sempre, não deixo de atender ninguém, marco hora para facilitar para o advogado esse atendimento, mas atendo a todos. E isso remotamente neste momento. Quanto à oitiva de testemunhas, oitiva de partes, testemunhas,
em relação a essas audiências telepresenciais, aqui sim ainda é preciso alguma reflexão sobre questões como neutralidade de locais, segurança quanto à ausência de estranhos no recinto, que possam até coagir testemunhas, acesso, né, como disse o ministro Caputo, teleprompter, né, acesso a escritos durante o depoimento, acesso à rede, né, em certos lugares que não tem sequer serviços básicos de água e esgoto, quanto mais de rede, além da questão, por outro lado, e pelas mesmas razões, da estabilidade de conexão remota. Então, tudo isso vai precisar ser avaliado e ser encontrado uma solução que possa atender com segurança a todas as conexões. Por um lado, é sabido que no Brasil os celulares são utilizados por cerca de 70% da população. Então, por meio de acesso a celular, é possível, nesse caso, se conseguir uma conexão para todo esse fim. Mas ainda há 30% que não tem acesso e nós precisamos pensar em meios, né, locais, talvez, telecentros, em que isso seja possível. Isso é algo para ser conversado com mais cuidado entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, tanto do Trabalho como comum, da mesma forma o Judiciário Trabalhista, a fim de que se encontre uma solução que possa dar um atendimento geral a todos. Tudo que é novidade, doutor Tércio, ministro Caputo, ministro Douglas, no início provoca reação e problemas, e que acabam sendo resolvidos ao longo do tempo e sempre por vantagens, como houve a resolução em relação aos julgamentos virtuais, em relação aos telepresenciais, nós precisamos editar vários atos em sucessão, inclusive corrigindo problemas que nós encontramos durante o caminho, até de queda de conexão. O processo, então, é interrompido, né? O julgamento é interrompido e passa para o fim da pauta. Para as partes e advogados, as novas tecnologias, com certeza, abreviam tempo, evitam deslocamento, dão segurança e permitem, inclusive, a chamada multitarefa, né? Que ele possa fazer uma coisa enquanto está fazendo outra. Na minha avaliação, eu penso que o novo modelo é benéfico e que a pandemia terminou por adiantar, por abreviar aquilo que já se impunha. Então, se uma das vantagens da pandemia foi essa, infelizmente, para isso, várias mortes ocorreram, pessoas ficaram doentes em situações extremas, aflições de famílias, confinamentos, como eu, por exemplo, também estou, num lugar ou no outro, mas estou confinado. Todos nós estamos preocupados com o futuro, preocupados com a economia global. Esses são os problemas. Mas o homem tem essa capacidade de superação, de encontrar sempre uma saída para essas questões que nos afligem. Muito bem, muito bem. Contar aqui apenas uma curiosidade. O senhor estava falando, o senhor sabe que quando eu estava no terceiro período de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, na Vetusta Casa de Afonso Pena, a minha primeira ocupação foi na segunda vara civil como costurador de apensos. Olha aí. Depois fui, por mérito, promovido, tá certo? A preencher fichário com andamentos de processo. Passava o dia preenchendo o fichário com andamento de processo, né? E hoje em dia nós estamos nessa situação, nessa evolução fantástica. Na semana passada eu conversava com um desembargador do TRT, da terceira região, e ele me dizia que na sessão no dia anterior, tá certo? Ele tiveram na sua turma 7 sustentações orais, sendo uma de Porto Alegre, outra de Manaus, uma de Recife, outra de Teresina, de Vitória, tá certo? E sustentações orais absolutamente normais ali. Mas vamos agora ouvir o nosso terceiro convidado, também detentor de um currículo invejável, o ministro Douglas Alencar. Douglas Alencar Rodrigues nasceu em Goiânia,
é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Direito Constitucional, também pela Universidade de Brasília, e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ingressou na magistratura trabalhista após a aprovação em concurso em 1990. Foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, foi vice-presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a nossa AMB. Compôs o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2005-2007. É professor dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário IESB e é ministro do TST desde 2014. Ministro Douglas Alencar, é com enorme satisfação que recebemos Vossa Excelência nesse início de noite aqui na Academia do Futuro. Ministro, em entrevista concedida em 2019, o senhor já antecipava que a justiça trabalhista sofreria mais mudanças. O senhor, na oportunidade, falava, e aí eu abro aspas, como consequência de um mercado impactado pelas novas tecnologias, mas a justiça do trabalho não deixará de existir. Fecha aspas. Naquela época, quando ninguém imaginava que passaríamos por uma situação como esta, dessa pandemia, o senhor já dizia que, e aí eu abro aspas novamente, não acredito no fim da justiça do trabalho. Creio que ela deva ser repensada, inclusive no sentido de ter sua competência ampliada para abraçar os conflitos de índole social previdenciária que na Justiça Federal, por exemplo, têm sido resolvidos, lamentavelmente, depois de muitos e muitos anos. Fecha aspas. Ministro, a pandemia, na sua visão, agilizará essa discussão em torno do futuro da Justiça do Trabalho? Quais as mudanças Vossa Excelência acha depois do que o ministro Caputo disse, o ministro Agra trouxe para nós? Quais as mudanças afetarão a Justiça do Trabalho em decorrência desse chamado novo normal? Boa noite, ministro Douglas. Boa noite, doutor Décio. Eu gostaria inicialmente de cumprimentá-lo, agradecer o convite extremamente honroso para participar deste momento de reflexão sobre temas tão instigantes, tão ricos, tão desafiadores, tão complexos, especialmente ao lado de dois caríssimos colegas, estimados amigos, que são os ministros Guilherme Augusto Caputo Bastos e Alexandre Agra Belmonte. Mais do que colegas, são amigos diletos, são grandes referências para todos nós que atuamos na Justiça do Trabalho. Mas, doutor Décio, eu não sabia desse seu talento, né, dessa sua experiência na indústria processual têxtil, ao tempo em que se costuravam autos, né? Realmente nós vivemos, a nossa geração ou as nossas gerações estão assistindo a um processo de transformação radical e profunda, jamais pensado pelos nossos próprios pais, por exemplo. As gerações anteriores não conseguiriam dimensionar os impactos produzidos por essas ondas tecnológicas que estão colhendo a humanidade do presente, gerando impactos futuros ainda de difícil dimensionamento. Mas, doutor Décio, as perguntas são extremamente complexas e desafiadoras, porque nós compreendemos a Justiça do Trabalho como um segmento do Poder Judiciário que se insere num contexto de resolução de conflitos individuais e coletivos ligados ao mundo do trabalho e, obviamente, esses conflitos, para além de quaisquer alterações tecnológicas, enfim, inovações legislativas, não deixarão de existir. Nós, no Brasil, muito mesmo antes do advento dessa pandemia, assistíamos a uma série de desafios muito grandes para o Poder Judiciário Trabalhista, mas, sobretudo, para o nosso sistema de regulação das relações entre o capital e o trabalho. E a reforma trabalhista produzida em 2017, mas que foi iniciada antes, em 2015,
por uma decisão seminal do Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário rumoroso, já sinalizava para a necessidade de uma revisão das bases que sempre orientaram a construção, a interpretação e a aplicação do direito do trabalho no Brasil. Nós todos sabemos, obviamente, que o direito do trabalho nasce tal como nós o compreendíamos até recentemente, lá na década de 30, se consolida em 43 e caminhou ao longo de muitos anos com esse modelo estatal interventivo, um modelo coletivo absolutamente esvaziado, uma negociação coletiva cumprindo uma função secundária, e a reforma trabalhista promoveu aí um freio radical de arrumação, acabou representando um ponto significativo de inflexão, sobretudo porque consolidou uma nova perspectiva, afastando o papel central do Estado e colocando os sindicatos no palco central desse sistema. Mas mesmo antes da reforma trabalhista, nós já tínhamos uma série de desafios muito grandes. Esses desafios incluíam um elevado índice de desemprego, representavam desafios também ligados à inclusão social. O mercado informal de trabalho era algo realmente complexo. Agora mesmo, em fevereiro do ano em curso, o IBGE divulgou dados mostrando que 40% da força de trabalho empregada no Brasil estava vinculada a esse segmento informal. E, obviamente, nós sabemos que a informalidade não é fruto de uma opção dos empregadores, mas, quem sabe, até de uma grande necessidade de sobrevivência no mercado altamente competitivo, composto por mais de 90% de micro e pequenas empresas, que não conseguiam honrar esses compromissos tributários, fiscais, trabalhistas, sociais, de uma maneira geral. Ao lado desses desafios, nós também assistimos aí aos impactos das novas tecnologias. Algumas expressões se tornaram um lugar comum, Revolução 4.0. Ministra Cristina Peduzzi tem sempre lembrado que a CLT foi pensada para a segunda revolução industrial e nós agora estamos aí às voltas com a automação acelerada, com a inteligência artificial. De sorte que os desafios que se colocam para a justiça do trabalho são imensos. Outro dia eu participava de um debate, o ministro Caputo esteve acompanhando, discutindo a decisão do TST no caso Uber, um caso rumoroso, um caso que colocou em confronto esse sistema legal pensado para a segunda revolução industrial, os conceitos clássicos de empregado e empregador, especialmente aquele conceito ligado à subordinação jurídica, num ambiente em que o trabalhador dispunha de uma grande liberdade de fixação dos instantes em que deveria se ativar, numa realidade em que os ganhos produzidos pela atividade, entre 75% e 80%, eram revertidos ao próprio trabalhador e se discutia a existência de um vínculo de emprego. E essa discussão ela está posta em todos os tribunais do Brasil e há decisões num sentido e também num outro sentido. Então, nós vivemos um descompasso entre a realidade que está sendo trazida pelo progresso tecnológico e a realidade normatizada, ou seja, as normas estão em descompasso. O judiciário está nesse meio de campo, tentando fazer as acomodações possíveis e necessárias. Mas o que eu gostaria, então, de pontuar é que nós já tínhamos desafios, grandes desafios, mesmo antes da pandemia, e esses desafios envolviam também a assimilação dessas regras que foram trazidas pela reforma trabalhista. Havia e ainda há um debate gravado de um elevado colorido ideológico nos domínios da jurisdição trabalhista. Nós temos colegas que assumem uma posição mais conservadora, e aqui a expressão não é absolutamente negativa, no sentido de preservar, de manter essas bases de um direito do trabalho clássico, interventivo, que, enfim, se pauta por uma lógica de proteção maximizada e que não admite, não tolera alterações que, enfim, possam representar situações novas, situações jurídicas instituídas a partir de um acordo de vontades que contrariem as disposições legais clássicas, concepções doutrinárias. Mas a legislação da crise trouxe uma série de novos questionamentos.
as MPs 927, que lamentavelmente não foi ratificada, e a 936, que foi convertida na Lei 14.020, impuseram uma inflexão radical, especialmente após o Supremo Tribunal Federal, embora em sede cautelar, ter confirmado a validade dessas disposições inscritas nessas duas medidas provisórias. De sorte que nós temos, sim, muitos desafios. E esses desafios certamente não passam pela discussão em torno da extinção da justiça do trabalho, segundo a minha ótica. É bem verdade que o Congresso soberano pode, se entender conveniente, pode reorganizar o nosso sistema judiciário. Seja como for, se houver a subtração dessa autonomia da justiça do trabalho enquanto ramo singular do Poder Judiciário, me parece que nós experimentaríamos aí um retrocesso. E isso por quê? Porque nós temos um acúmulo de discussões, de experiência no arbitramento de conflitos individuais e coletivos ligados ao mundo do trabalho. Obviamente, esse acúmulo de experiência não significa a desnecessidade de releituras, de novas acomodações, a exemplo do que lembrava o ministro Caputo, quando citou aí uma passagem muito bonita, né? Conceito que não é revisto, que não é atualizado, se transforma em preconceito. Uma frase muito bonita, muito correta, muito adequada para o momento que nós estamos vivendo. Mas percebam que nós, na Justiça do Trabalho, no ano de 2019, executamos, ou seja, transitou pelos vários órgãos da Justiça do Trabalho, mais de 30 bilhões de reais entre empresas e trabalhadores, enfim, corrigindo equívocos havidos na execução de contratos de trabalho. E nós temos, então, uma estrutura grandiosa, uma estrutura que está capilarizada, uma estrutura que convive com o processo judicial eletrônico há bastante tempo e que tem produzido resultados notáveis do ponto de vista de efetividade da tutela jurisdicional. Nós temos 1.587 varas, 3.955 magistrados, 24 tribunais regionais do trabalho, de sorte que seria aí, quem sabe, a oportunidade de nós repensarmos, como eu havia referido nessa entrevista que o Dr. Décio recordou, seria a oportunidade de nós repensarmos a possibilidade de uma expansão dos limites da nossa competência material. Nós temos questões conexas à relação de trabalho, a exemplo das questões previdenciárias, que poderiam e podem ser facilmente equacionadas e resolvidas com celeridade, com equilíbrio, com ponderação, pelos juízos e tribunais trabalhistas. Portanto, doutor Décio, penso que os desafios envolvem, além desta superação desse cenário de crise, e o ministro Caputo, o ministro Agra disseram corretamente, na minha ótica também, que a Justiça do Trabalho vem, neste período de pandemia, conseguindo cumprir a sua função, especialmente a partir dos julgamentos telepresenciais. Houve uma democratização do acesso às tribunas dos vários tribunais do país, rostos novos estão se colocando, isso é muito bom, porque aproxima o TST da ponta do jurisdicionado, permite que haja uma maior compreensão do papel que o TST desenvolve nesse sistema de jurisdição trabalhista, porque há muita incompreensão sobre o que o TST faz, um tribunal de natureza extraordinária, quando julga lá os recursos de revista e os agravos de instrumento, mas há muita incompreensão, como se o TST fosse uma terceira instância. Mas, fundamentalmente, nós precisamos agora, pós-pandemia, tão logo seja superada a pandemia, dimensionar os impactos desse novo normal, especialmente assimilando de forma equilibrada, ponderada, essas novas regras ligadas ao teletrabalho, ao home office. Precisamos retomar o debate sobre a organização sindical brasileira, que efetivamente precisa ser repensada, precisa ser revista, notadamente naquilo que toca com o custeio dessas entidades para que possam cumprir bem a função que lhes foi delegada, não apenas pela Constituição, mas pela reforma trabalhista, efetivamente. Eram essas, doutor Décio, as minhas primeiras considerações, agradecendo uma vez mais pelo honroso convite. Muito bem. Nós é que agradecemos, ministro. E é interessante que Vossa Excelência falou
da magnitude que é a justiça no Brasil, em termos de números, né? Na sexta-feira passada, eu participava de uma live feita pelo Conselho Federal da OAB, no Congresso Digital, que foi o maior congresso, né, da advocacia, quase 100 mil inscritos, e eu tive a felicidade de compartilhar o meu painel com um grande advogado português, os maiores advogados de Portugal, e nós, então, comentávamos no painel, falando sobre a live anterior da Academia do Futuro, né, que teve como um dos temas a desjudicialização, né? E lá nós falávamos que o Brasil, que os números são extraordinários, 90 tribunais, 78 milhões de processos. O advogado português ele quase teve, tá certo, um estresse na tela quando, então, ele viu que é como se cada cidadão português tivesse 7 processos. É isso, ou seja, os números brasileiros realmente são extraordinários, os números da Justiça do Trabalho são extraordinários e, realmente, como eu disse, o Judiciário tem dado um show nessa pandemia. E, por falar nisso, um dos principais, vamos dizer, protagonistas aí na adaptação, na adequação, né, nesse momento de pandemia, o ministro Agra Belmonte, eu volto a palavra para ele. Ministro, o senhor integra desde 2019 o GAET, que é o Grupo de Altos Estudos para apresentação de propostas de alteração da lei trabalhista. Na sua opinião, esse novo normal, né, o pós-Covid, trará mudanças definitivas para as relações do trabalho? E essas mudanças exigirão realmente muita alteração na legislação trabalhista? Quais, na visão de Vossa Excelência, são as mudanças mais urgentes ou que serão necessárias logo a seguir nesse pós-Covid, nesse novo normal? Doutor Décio, o ministro Douglas ele também integra o GAET, o Grupo de Altos Estudos Trabalhistas. Sim. É composto o GAET de pessoas com ideias e tendências distintas e o ministro Douglas, como eu, é sabedor das dificuldades de concertação na produção e encaminhamento de propostas no embate entre os interesses dos trabalhadores e empresários num país como o Brasil em transformação. A CLT ela foi produzida durante o Estado Social, em plena Segunda Guerra Mundial, 1943. E ela trouxe, por conta disso, soluções mescladas entre os problemas econômicos da época, exemplo da força maior, que foi agora utilizada na pandemia, e a estrutura da divisão do trabalho da Revolução Industrial. Mas a CLT, ainda assim, ela tem muito a oferecer. E isso eu digo por conta do fato de que as alternativas utilizadas agora durante a pandemia elas resultaram de mera adaptação das normas já existentes na legislação trabalhista. Não foi preciso inventar a roda. O teletrabalho já constava da legislação trabalhista, ele precisa, evidentemente, ser revisto, ele não pode ficar restrito ao home office e outras situações mais que precisam ser revistas, inclusive o trabalho por produção, como acontece, por exemplo, nos call centers. A questão relacionada à redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salário já existe na legislação trabalhista, tanto no artigo 503 como na Lei 4.923 de 1965, e, inclusive, não apenas por força maior, essa Lei 4.923 amplia a situação de conjuntura econômica adversa. Também já constava da CLT a suspensão temporária do contrato. O que foi feito foi uma flexibilização para desamarrar, numa das vertentes, aquele direcionamento para programa de qualificação. Enfim, todas as soluções já estavam na legislação trabalhista, o que demonstra, por um lado, apesar de tudo, em grande número, a sua atualidade. A CLT é tão flexível, apesar do que se diz, de que ela seria inflexível, que ela permitiu essa adaptação a um grave problema geral e emergencial com pouquíssimas alterações transitórias.
mas, evidentemente, a CLT precisa de alterações. E agora eu falo das alterações que compatibilizem a CLT com o novo mundo do trabalho. As transformações no mundo do trabalho têm ocorrido em tempo recorde. Em razão da desigualdade social do Brasil, a profunda resistência e grande desconfiança, tanto dos empresários em conceder, como também dos trabalhadores em ceder, e até dos magistrados e procuradores formados num mundo diferente do atual em se adaptar. As alterações que vejo dentro da pergunta que foi feita como as mais urgentes, para mim, são a atualização da disciplina do teletrabalho, hoje restrito ao home office, mal regulado quanto à aquisição e manutenção dos equipamentos. É preciso também que o teletrabalho ele inclua a modalidade de produção que não seja por hora, e sim por produtividade. Penso que também é preciso regular o trabalho multitarefa. O trabalho multitarefa não está regulado na CLT, e, por conta disso, nós temos aquelas situações do motorista que, ao mesmo tempo, é cobrador e que quer receber como motorista, quer receber como cobrador, e outras várias funções. O mercado de trabalho hoje exige, em muitas situações, um trabalhador que possa desempenhar mais de uma atividade simultaneamente. É preciso que a CLT regule essa situação. Um tratamento diferenciado das pequenas empresas é urgente. Essas pequenas empresas elas empregam 70% da mão de obra brasileira e não têm, evidentemente, as mesmas possibilidades da média e grande empresas. E, por outro lado, como ocorre no Japão, talvez fosse o caso até também de tratar de forma diferenciada o trabalhador que presta serviços para uma pequena empresa. Por exemplo, para a pequena empresa, pagar o 13º salário diante do... se considerar do tamanho dela, se ela for realmente pequena, pagar o 13º salário em 2 parcelas talvez seja bastante pesado. Por que não dividir esse 13º salário em 6 ou 8 parcelas? Né? O trabalhador ele teria o benefício e, ao mesmo tempo, facilitaria para a pequena empresa. Outra situação que eu também vejo como importante, a implantação da liberdade sindical com organização plural. Nosso modelo de organização sindical ele é completamente obsoleto. A regulação do trabalho dos semidependentes, esses semidependentes, uberistas, lojistas e outros mais, eles não são subordinados e nem devem ser, eles não devem ser tratados como empregados, mas, por outro lado, eles precisam de proteção social porque eles estão sujeitos a diretrizes e forma de trabalho invariáveis, inclusive com penalidades e exclusão pelo descumprimento de metas. Seria fechar os olhos à realidade e imaginar que isso não acontecesse, porque acontece. Por outro lado, também me parece importante o incentivo legislativo à inclusão dos informais. Esses informais eles representam hoje 50% da população economicamente ativa, 50% dos trabalhadores. É preciso pensar numa forma de fazer com que esses informais eles venham para a legislação. Vir para a legislação significa, na verdade, fazer com que eles contribuam para o imposto de renda para a Previdência Social. O que nós verificamos agora durante a pandemia é que essas pessoas não tinham nem CPF nem CNPJ. Isso quer dizer que essas pessoas não contribuem para o país. Isso quer dizer, em outras palavras, que os contribuintes formais eles ficam sobrecarregados a partir do momento em que nós temos um grande contingente de pessoas que não aparecem. Entre essas pessoas, evidentemente, há situações, como também se verificou, em que a pessoa vive vive com uma média de uma remuneração bastante baixa. Então, nós temos informais que ganham muito e temos informais que
recebem um valor absolutamente módico. Mas é preciso, por um lado, que se tenha proteção social, porque essa proteção social vai fazer com que o Estado, como um todo, ganhe em termos de arrecadação. E, bem ou mal, essas pessoas precisam dessa proteção social. E o Brasil precisa que elas tenham, porque adiante elas vão usar da assistência social. Então, por que não contribuir para a Previdência, né? Outra situação que eu enxergo como necessária é um programa de requalificação obrigatória atrelado ao seguro-desemprego. Não adianta nada o sujeito ser despedido e não estar capacitado para ingressar ou reingressar no mercado de trabalho de outra forma, por isso ele continua desempregado e muitas vezes até ele alcança a condição de desalentado. E também penso que é importante um código de processo de trabalho. O Código de Processo Civil não atende às peculiaridades das relações de trabalho e as lacunas da legislação processual trabalhista produzem, na prática, um processo para cada vara, um processo para cada turma de tribunal. É uma situação que precisa ser realmente resolvida. E nós vemos isso com clareza no TST, cada um aplicando um determinado procedimento à falta de um Código de Processo de Trabalho. O maior problema do Brasil, no entanto, até, doutor Décio, nós já estivemos conversando informalmente sobre isso, é exógeno, não é endógeno, não é um problema da legislação. Ele reside no despreparo educacional do trabalhador para a ocupação de postos de trabalho. E isso não se resolve com a lei trabalhista. Se resolvesse, bastaria acabar com o desemprego e a Covid por decreto. Decretava-se, acabou a Covid, todo mundo pode voltar à sua vida normal, ou ao novo normal. Ou então, acabou o desemprego, estão todos empregados. Não é assim que funciona. E, para que isso funcione, é preciso que políticas públicas estejam envolvidas nesse tipo de situação. E eu digo isso, que tanto não resolve, que a reforma trabalhista de 2017 não gerou um emprego sequer a mais. É preciso que nós tenhamos uma situação em que, a partir do crescimento econômico, nós possamos ter, talvez voltemos a ter, um pleno emprego ou um quase pleno emprego. Mas também é preciso que nós tenhamos políticas exógenas que permitam isso, mas permitam isso com qualidade, permitam isso sem a desigualdade social que nós observamos agora no Brasil, e, em grande parte, essa desigualdade social ela advém da falta do preparo educacional. Investimento em educação talvez seja a situação, aquilo que se revela, que se impõe como o mais importante no Brasil de hoje. Muito bem. Olha, eu tinha certeza da riqueza do conteúdo dessa live. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo estão realmente entusiasmados com as ideias, muitas delas vanguardistas e de extrema modernidade em relação à justiça do trabalho. Isso que o senhor falou em relação a um código de processo do trabalho é uma necessidade que nós, advogados, realmente vislumbramos todo momento. Nós, no escritório, que atuamos em todos os estados da federação, sentimos isso com uma clareza que, olha, realmente é impressionante. Doutor Décio, desculpa quebrar o protocolo, eu e o ministro Douglas, nós integramos a seção de dissídios individuais 2, ações rescisórias, mandados de segurança e também conflitos de competência, e não raro isso corresponde a pelo menos, digamos, 35% da pauta, ou de cada pauta, problemas relacionados ao procedimento adotado por essa ou por aquela vara, por esse ou aquele tribunal. É isso mesmo. A necessidade de procedimentos e a necessidade de correção por mandado de segurança, porque nós não temos agravo de instrumento, então, nesse caso, tem que ser por mandado de segurança. É uma infelicidade. Exatamente. A aflição nossa, como advogados, muitas vezes é algo assim, de tentar dar, né, para o cliente uma resposta que, muitas vezes, ela é difícil do cliente compreender, né? Então, realmente, é uma necessidade. Mas, voltando agora ao ministro Douglas, tá certo? Como membro também
do Grupo de Altos Estudos. Ministro, as novas características das relações de trabalho no pós-Covid, como todos têm falado nessa live, ou seja, com inúmeras empresas, ou quase a totalidade delas, consolidando até o trabalho remoto, né? Nós temos aí várias notícias de consolidação de empresas, por exemplo, que já declararam que em 2020 não voltam mais com o trabalho presencial. Grandes empresas mundiais, inclusive, né? Consolidando, ou tornando definitivo até o home office para grande parte dos seus departamentos. Reduzindo, inclusive, estrutura física, priorizando a utilização de ferramentas tecnológicas de comunicação de uma forma, vamos dizer, geral. Isto fará com que a legislação trabalhista e a própria Justiça do Trabalho, né, dentro de tudo que tem sido falado, e acabou de ser dito, inclusive, pelo ministro Agra, que a Justiça do Trabalho ela tem que ser mais flexível, nós tenhamos que ter uma legislação também mais flexível. Qual a sua opinião a respeito? Doutor Décio, falar da flexibilização é falar de um tema desafiador que sempre acaba estando presente em muitas das discussões que se colocam nas ações trabalhistas. A flexibilização ela foi tentada antes da reforma trabalhista, lá pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e acabou que não se conseguiu aprovar a alteração que então se pretendia estabelecer. E na Justiça do Trabalho se consolidou essa ideia de um direito inflexível, pautado numa lógica da proteção, segundo a qual o espaço de autonomia no plano individual e também no plano coletivo era extremamente limitado, extremamente reduzido. Nós todos aprendemos, convivemos com a regra do artigo 9º da CLT, o princípio da irrenunciabilidade, e sabemos também que no plano coletivo, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho assumiu uma posição bastante restritiva, apenas admitindo a negociação coletiva para ampliar os níveis de proteção já inscritos na legislação social. Até que sobreveio aquele famoso julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 590-415, em abril de 2015, quando o Supremo Tribunal Federal disse que a jurisprudência do TST precisava ser revista, que ela não estava compatível com as diretrizes da Constituição Federal. Ao lado desse julgamento seminal, um outro aspecto sempre incomodava, e esse aspecto era essa situação produzida pela atuação dos atores coletivos, que celebravam normas coletivas, acordos e convenções coletivas de trabalho contra a jurisprudência, inclusive sumulada do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, um caso claro de descompasso entre o desejo, a intenção, a vontade dos atores coletivos e a visão que a Justiça do Trabalho, por seu órgão de cúpula, o TST, tinha desse poder negocial coletivo. Mas tivemos o advento da reforma trabalhista em 2017 e houve, sim, a introdução de cláusulas flexibilizadoras interessantes. A exemplo daquela que confere ao trabalhador denominado hipersuficiente o poder de negociar o mesmo nível de poder conferido aos sindicatos para negociar com o empregador as cláusulas, as condições do seu contrato de trabalho. Também assistimos a uma expansão da autonomia individual da vontade, portanto, flexibilizando a concepção anterior presente na CLT e que inspirava e fundamentava a jurisprudência trabalhista, ampliou-se a autonomia individual da vontade para situações como a celebração de acordos para a introdução de banco de horas. No campo do direito processual, nós também assistimos a uma flexibilização importante, como, por exemplo, a possibilidade de celebração de acordos extrajudiciais submetidos à homologação judicial. Além disso, tivemos a possibilidade profilática até de quitação anual das obrigações trabalhistas, uma declaração obtida junto aos sindicatos profissionais a partir de provocação de empresas e trabalhadores. Portanto, nós não podemos afirmar que o direito do trabalho
pelo menos a partir de 2017, continuou rígido e inflexível. Aliás, se no campo da legislação, seja material, seja processual, o legislador já indicou essa tendência, consolidou alguns caminhos flexibilizadores e indicou uma tendência de revisão dessa visão rígida do direito do trabalho, material e processual, nós também precisamos reconhecer que há uma resistência no campo da magistratura à assimilação dessas novas regras. É interessante observar que em eventos que se realizam, promovidos por entidades de classe, duas posições muito claramente definidas se apresentam. Uma posição radical, no sentido de afirmar que a reforma trabalhista, essa linha, essa onda de flexibilização, seria claramente inconstitucional, porque contrariaria a regra presente lá no artigo 7º da Constituição, na cabeça do artigo 7º, segundo a qual apenas se poderia trabalhar pela melhoria da condição social do trabalhador. E aí nós caminhamos para uma outra linha também radical, que reconhece uma possibilidade amplíssima de negociação de tudo quanto for possível no universo da relação capital-trabalho, seja no plano individual, seja no plano coletivo. Aqui é preciso aplaudir a reforma trabalhista, naquilo que definiu, os conteúdos possíveis, os objetos lícitos de negociação em acordos e convenções coletivas de trabalho. Eu me refiro aos artigos 611-A e 611-B da CLT. Mas há uma questão subjacente ainda a essa pergunta que diz com a postura dos magistrados frente às opções que são produzidas pelo legislador ordinário. Obviamente, nós todos sabemos que os juízes são juízes constitucionais, todos têm o poder, desde o alvorecer da nossa República, desde 1891, de examinar a constitucionalidade de leis e atos normativos que concorrem para a resolução de determinadas disputas, conformidade com a Constituição dessas leis e atos normativos, mas é preciso que haja uma certa cautela, uma certa prudência, sobretudo quando a nossa Suprema Corte, que diz, em última análise, qual é o sentido e alcance do texto constitucional, já sinaliza para a validade de algumas dessas inovações. Portanto, as medidas provisórias da crise, que foram chanceladas pelo Supremo, me parece, não podem ser problematizadas nos julgamentos de casos concretos à luz de sua constitucionalidade. Isso representaria uma ruptura clara de um dever ético e jurídico de realizar, de prestar a jurisdição num sistema que se pretende harmônico, coeso, prestar a jurisdição com segurança, com equilíbrio, garantindo ao jurisdicionado o chamado direito à previsibilidade. Portanto, esta insegurança que eventualmente surge em razão da resistência de muitos à aplicação dessas leis que flexibilizam o direito do trabalho, ela não se revela constitucional, ela não se revela compatível com esse sistema, com essa estrutura de jurisdição que nós temos, que consagra a prevalência das direções, das decisões, das diretrizes que são fixadas a partir dos órgãos de cúpula, especialmente do Supremo Tribunal Federal. E respondendo à sua pergunta, então, doutor Décio, sendo bem objetivo, me parece que sim, há uma tendência a essa nova linha, um direito de trabalho menos hermético, menos fechado numa lógica estritamente protetiva, pautada na tutela objetiva e exclusiva do interesse do trabalhador, mas, ao contrário, nós precisamos amplificar a lente de análise e dialogar com outros domínios, a exemplo do direito econômico. O sistema social e o sistema econômico que estão presentes na Constituição precisam ser harmonizados. O direito do trabalho deve ser vivenciado a partir de uma leitura que harmonize tanto a proteção social do trabalho quanto o valor social da livre iniciativa. E nós temos vários exemplos de legislações que estão sendo editadas, desde a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Quebras e Recuperação Judicial, passando pelo Código de Processo Civil de 2015, até o advento da Lei 13.874, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica. Portanto, nós vivemos um novo cenário, um novo momento em que o direito do trabalho deve se inserir, se integrar a um conjunto maior de normas que possam produzir leituras, interpretações que sejam compatíveis com os interesses não apenas do trabalhador, mas também daquele que emprega, do empregador, que, ao fim e ao cabo,
precisa ter sucesso na sua atividade econômica, porque sem o sucesso da atividade econômica do empresário, as condições de máxima eficácia dos direitos sociais não se fazem presentes. Não adianta insistir num catálogo analítico de direitos sociais trabalhistas sem que existam condições para que a atividade econômica prospere, frutifique e possa, enfim, fazer face a essas obrigações sociais que são relevantíssimas, que são os direitos trabalhistas. Eram essas, doutor Décio, as considerações. Muito bem. A preocupação realmente é enorme, né? Nós que estamos aí na lida com os clientes, com as empresas, pequenas empresas, médias empresas, eu tenho dito, ministro Douglas, que é necessário haver um pacto na sociedade, um pacto, certo? Porque realmente a situação econômica ela é muito grave. Se nós não nos unirmos, realmente a situação ela fica quase que incontornável. Dentro desse cenário, é que eu perguntaria para o ministro Caputo Bastos, que já em 2013, ao palestrar no Congresso sobre os 70 anos da CLT, o senhor falou sobre as mudanças no mundo do trabalho, as novas formas de contratação. Ao mesmo tempo, ministro Caputo, o senhor também é um defensor das reformas trabalhistas. A pandemia, por sua vez, além desse gravíssimo problema de saúde, como eu estava dizendo, ela tem gerado a maior crise econômica no mundo e, em particular, no Brasil, das últimas décadas. No Brasil são mais de 14 milhões de desempregados, são quase 40 milhões de brasileiros na economia informal, e estes são, segundo o próprio IPEA, os mais atingidos até nessa pandemia, chegando a ter 4 milhões e meio de brasileiros informais sem renda alguma nesse período. A sua visão, ministro Caputo, o que deve ser feito em relação à legislação trabalhista e qual deve ser a postura para dar um fecho nessa live? Qual deve ser a postura da Justiça do Trabalho diante desse cenário, diante desse novo normal? Microfone. Essa é uma das dificuldades de nos adaptar a ligar o microfone, desligar o microfone, dar a imagem, permitir a imagem ou não, e às vezes passamos por situações até chocosas. Mas, caro doutor Décio, que dizia eu que responsabilidade é a minha. Evidentemente, ninguém nunca imaginou, ou ninguém não, parece que houve uma vidente espanhola que imaginou essa catástrofe em algum desses programas televisivos, me parece que alguém chegou a imaginar essa pandemia. Mas é uma catástrofe de proporções que assolou o mundo e, evidentemente, o mundo do trabalho não foi também bastante afetado. E os maiores desafios desse problema mundial na seara laboral foi o aumento do desemprego, né? Assim, a olhos vistos, e a universalização do trabalho remoto. Esses dois aspectos se nota com muita clareza. E a própria pergunta nos remete a dados desafiadores, né? A própria pergunta informa 14 milhões de desempregados, 40 milhões na economia informal, 4 milhões talvez sem nenhuma renda. Enfim, é bastante preocupante. E se os números de novas ações trabalhistas já vinham experimentando um acréscimo significativo na seara da Justiça do Trabalho, já em função da reforma trabalhista,
E eu quero aqui ressaltar que sou um grande entusiasta da Lei 13.467, como já foi mencionado várias vezes, e esta lei coibiu diversas aventuras jurídicas em vários aspectos, sem dúvida alguma, mas com esta pandemia eu tenho informações que buscava para essa nossa conversa no site G1, que, num espaço de tempo dentro do período da pandêmico, nós tivemos um acréscimo de 527% em termos de números de novas ações vinculadas ao Covid-19. De forma que, para fazer frente a este estado catastrófico, o governo teve que tomar alguma medida, e no que diz respeito ao ambiente laboral, foram editadas algumas medidas provisórias, que iniciou com a 905, já caducada, depois vieram algumas com maior importância, que foram a 927, que também já caducada, e me lembro que a própria Constituição Federal nos dá a solução para esse problema. Temos que aguardar decreto legislativo, referendando, não referendando. Enfim, a própria Constituição Federal nos dá o caminho para aguardar o desfecho de uma medida que caducou, teve a sua vigência expirada, mas que acabou tendo consequências no mundo jurídico. Mas a 927 ela trouxe algumas alterações, inclusive tratou do teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas e dentre outros aspectos. E o mais importante, talvez, tenha sido a disciplina do teletrabalho, diferenciando um pouco do que dizia o artigo 75A da CLT, que já tratava do teletrabalho, mas que exigia anotação em contrato de trabalho, exigia mútuo acordo, e agora não. Ela praticamente deu ao empregador o direito de exigir a prestação do serviço através do teletrabalho, e quase que 100% das ocasiões o fora pela modalidade home office. Então, nós tivemos essa alteração, vamos dizer assim, essa flexibilização para que os serviços não sofressem solução de continuidade. Mas a regra mais importante da MP 927, que foi aquela dirigida aos enfermeiros, aos trabalhadores da área da saúde, que flexibilizou o problema da jornada de trabalho deles, que normalmente é de 12 por 36, e que flexibilizava a questão do descanso de uma jornada para outra, para a prestação de horas extraordinárias, e que não deixasse a população sem esse absoluto e imprescindível atendimento. E aqui eu me permito até, porque me lembrei do ministro Ives, quando tratamos desse assunto, e ele diz assim, são verdadeiros heróis anônimos na guerra contra o inimigo invisível. Então, está grafado no artigo 26, essa flexibilização desse trabalho dos nossos trabalhadores na área de saúde, e que agora temos que ver quais serão as consequências, porque o problema persiste, mas a medida provisória não existe mais. Então, nós temos que aguardar o Congresso Nacional, que talvez dê seguimento, de alguma forma, através do decreto legislativo,
dessas condições especiais de trabalho. Nós tivemos também a medida 936, essa sim, essa trouxe talvez questões mais polêmicas, como foi já bem lembrado aqui pelos meus queridos colegas, que tratou da redução da jornada de trabalho e da respectiva redução salarial. Como bem frisou o ministro Belmonte, isso não seria tanto novidade para nós na Justiça do Trabalho, que já tínhamos outros atos normativos cuidando disso, e a própria CLT cuida no seu artigo 501 ou 503, agora me confundi, nos casos em que se observe a força maior, pode-se chegar a essa redução de salário e jornada de trabalho até 25%. De forma que eram questões que nós já experimentávamos na legislação trabalhista. Ao que me parece, não tenho recebido notícias de nenhuma medida provisória por vir. Mas, claro que todo este período estará sobre o crivo da Justiça do Trabalho e, evidentemente, pelo tempo, nós, pelo menos no Tribunal Superior do Trabalho, ainda não estamos experimentando nós, em turmas de julgamento, sessões e subseções. Hoje, quem está atuando verdadeiramente como um representante do Tribunal Superior do Trabalho nesse período de pandemia é o nosso ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, né? Então, vou comentar que Sua Excelência realmente tem prestado um serviço de absoluta importância para a Justiça do Trabalho e para que os atores sociais possam seguir funcionando de uma forma equilibrada. Mas, feito esse introito muito rápido, até porque não era objeto da pergunta, mas no que toca à pergunta, à postura da Justiça do Trabalho, eu tenho que considerar inicialmente que todos nós, magistrados, todos nós, quando assumimos o cargo de juiz do trabalho, substituto, nós juramos. E o que nós juramos? Nós juramos cumprir a lei. A lei, seja ela de índole constitucional ou infraconstitucional, mas nós temos que cumprir a lei. E, nesse quesito, às vezes, não andamos, talvez, muito bem, pelo menos na minha visão. E trago aqui como exemplo a Lei 13.467, também já mencionada pelos eminentes colegas. E ela foi nominada de reforma trabalhista, né? E aqui reafirmo, doutor Décio, de meu compromisso com essa reforma trabalhista, e se não houvesse da minha parte, ou se houvesse da minha parte qualquer objeção de ordem constitucional, o procedimento é próprio, não é simplesmente alardear que se trata de uma lei inconstitucional sem que haja nenhum dispositivo constitucional que fundamente ou ampare a minha objeção. Seria apenas palavras jogadas ao vento. E com o advento dessa reforma trabalhista, da Lei 13.467, houve, a meu juízo, uma certa ruptura entre os juízes. E aqui, aproveitando-me da expressão que o ministro Douglas usou, entre conservadores e talvez progressistas. Eu só utilizo o conservador, porque eu me enquadro entre esses juízes conservadores, não aqueles com o sentido que Sua Excelência deu, mas com o sentido de que o conservadorismo no sentido de que não se deve admitir efetivamente a não aplicação de qualquer lei, simplesmente porque ou não gostou
do seu autor no Congresso Nacional, ou porque não gostou, porque foi originada no GAET, por exemplo, e aí eu me simpatizava muito com o ministro Alexandre, com o ministro Douglas, ou com, sei lá, com quem seja, quer que seja, né? Então, eu sei que nós, juízes, como o ministro Douglas lembrou, somos juízes constitucionais. Somos juízes constitucionais. Agora, eu me refiro ao fato de uma prestação jurisdicional dentro de uma racionalidade orgânica, onde os primeiro e segundo graus, embora tenham ampla liberdade de pensamento, ampla liberdade de entender as questões, ela não pode impor nas suas decisões pensamentos e conclusões que já foram modificadas, alteradas pelos tribunais superiores ou, quiçá, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso só faz, ao meu ver, criar um ambiente de total insegurança jurídica. Isso é talvez o maior malefício que se pode atribuir ao Poder Judiciário, que existe exatamente para dar equilíbrio a essas relações conflituosas ainda mais as sociais. E, evidentemente, afora a insegurança jurídica, a independência do Poder Judiciário fica comprometida, há os escaninhos abarrotados, e isso compromete a duração razoável do processo. É só malefício. O custo final, pela utilização do sistema eletrônico até, é comprometido. Enfim, há consequências lógicas de que isso não está certo. Creio que isso deverá ser uma postura que a Justiça do Trabalho deverá atuar com a reforma trabalhista. E só faço uma observação, talvez, ministro Alexandre, que a reforma pode não ter criado nenhum emprego. Eu confesso que a minha ignorância neste fato. Não sei se criou ou se não criou. O ministro Alexandre está dizendo que não criou e eu a tenho como verdade para mim. Agora, quem sabe não criou exatamente porque depois da sua edição e depois da vacatio legis, estaríamos experimentando um momento em que as empresas estavam se adaptando aos novos tempos, às novas condições de trabalho, a uma nova normatização progressista, porque eu fico pensando o seguinte, fizemos com que o trabalho intermitente fosse regulamentado, pois um tribunal regional do país, interpretando a lei da reforma trabalhista, 13.467, quis criar, impor na interpretação da lei alguns óbices que a lei não tratava e que a lei não impunha. Então, às vezes, dentro desse entendimento que o ministro Douglas falou, que existe uma resistência na aplicação. Isso eu acho que nós, juízes, temos que fazer o meia-culpa, temos que fazer a nossa reflexão para que isso realmente não seja um obstáculo a que as coisas aconteçam. Na área do direito coletivo, por exemplo, desde 2015, estamos tomando pitos, né? Tendo a atenção chamada pelo Supremo Tribunal Federal seguidas vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, seguidas vezes. Eu tenho um irmão que foi expressamente nominado pelo doutor Décio Freire, que leva o nome do meu avô, Francisco Queiroz Caputo, o Kiko, como o tratam. O Kiko me revelou um problema que passou em um tribunal regional do trabalho no país. E que ele entrou com uma medida de cautela nesse tribunal, o desembargador decidiu,
contrariamente aos interesses dele, ou de quem ele representava, da parte, ele levou a questão ao ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, que era quem deveria cuidar daquele caso. O ministro alterou a decisão, reformou a decisão, ele pegou, levou, cumpre. Uma semana depois, sobreveio um mesmo fato, uma mesma questão, com praticamente os mesmos atores envolvidos, a mesma situação fática, uma semana depois. Bom, o ministro ele entrou com a medida de cautela para que não houvesse o encerramento das atividades numa determinada empresa, caiu, por óbvio, pelo sistema de distribuição dirigida, para o mesmo desembargador. Pois esse mesmo desembargador despachou como ele houvera despachado a primeira vez, sem levar em consideração a já alterada decisão pelo ministro Corregedor-Geral. E, questionado que foi, disse assim: só devo satisfação à minha consciência. Ou seja, esse cidadão há que repensar, talvez, a sua presença na magistratura, porque não está condizente ao que se exige de um magistrado que tenha feito esse juramento a que fiz referência. Cumprir as leis, cumprir as determinações, sobretudo, se queremos nos transformar em tribunal de precedentes, onde um precedente, onde uma decisão de uma Corte Superior não tenha validade absoluta. Quando falo da necessidade de atualização, e aí os meus colegas trataram já e estão num grupo, né, específico cuidando disso, e eu sei que, pelo menos antes, eu sempre estava atualizado com essas modificações que poderiam ocorrer, agora nem tanto, mas nós temos tanta coisa para mudar. Primeiro, fazer uma observação: há um apego à CLT impressionante. Em regras processuais, o ministro Alexandre sabe disso, porque ele é um estudioso dessa questão processual, um profundo estudioso. Ele sabe que nós deveríamos ter um Código de Processo de Trabalho. E, no entanto, a gente produz a novidade. O Código de Processo Civil se vale dessa novidade, codifica, e nós seguimos sem um código próprio, né? Eu já vou seguindo para o final, porque acho que já estou falando demais aqui, mas nós temos tantas atividades, por exemplo, o trabalho em plataformas. Como é que nós temos que regulamentar isso aí? Eu já conversei várias vezes com o ministro Belmonte sobre isso. Nós temos que, e sobretudo, numa questão de responsabilização, numa hipótese de acidente de trabalho, nós temos que avançar nisso aí. Enfim, eu não sei dizer se o modelo norte-americano seria o melhor para nós aqui, o que se combina, se cumpre. Eu vou te prestar tantas horas por semana, vou te pagar por tanto, e o seu horário é esse e tal, e não tem essa profusão de normatização. Eu sempre fui um defensor incondicional da negociação coletiva, porque eu acho que os atores sociais, eles é que devem definir as regras das relações entre eles, e não o Estado impor, e depois ainda botar um quarto, um magistrado para interpretar o que deveria ser bom para eles. Eles é que têm que se definir. E o Estado, numa interferência, uma intervenção mínima, absolutamente mínima. Isso é o que eu sempre defendi.
E outra coisa, para arrematar e já encerrando mesmo, não é possível se contratar um trabalhador por R$ 1.000, é o salário que eu vou pagar a esse trabalhador, é a remuneração que eu vou dar a ele no final do mês, e esse mesmo trabalhador ao qual eu pago R$ 1.000 me custar R$ 2.200. Quer dizer, vocês do GAET têm que pensar também nessas questões do custo dessa mão de obra. Isso sacrifica sobremaneira e impossibilita o nosso crescimento, impossibilita a contratação, impossibilita tudo. Eu tive um amigo que me fez uma visita, é um empresário, grande empresário, aliás, amigo do Kiko, e que se tornou meu amigo. Ele me disse o seguinte, que tem uma empresa na Alemanha e uma empresa aqui no Brasil. A da Alemanha tem 400, tem 1.000 empregados e tem 2 pessoas no escritório de contabilidade para gerir toda a empresa. Aqui ele tem uma mesma empresa, com a mesma finalidade, com 400 empregados, tem 15 escritórios de advocacia, dando assessoria, 7 escritórios de contabilidade, mas não sei quantas pessoas avulsas para entender, interpretar as normas tributárias, as normas trabalhistas e não sei o quê. Isso não é justo com o país. Isso não é justo com o país. Não é comigo, porque, enfim, eu tenho meus afazeres ou com os outros magistrados, mas isso não é justo com o país. Enfim, são essas não mais tão rápidas considerações, mas era esse o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Olha, eu vou dizer para os senhores que esse momento ele é até histórico. Nós estamos recebendo aqui, são centenas e centenas de congratulações, comentários positivos, aplausos à opinião dos senhores, a essa aula que os senhores deram essa noite. Infelizmente, nós vamos chegando ao final da Academia do Futuro, mas, olha, folgo em saber de uma visão tão lúcida em relação à justiça do trabalho e num momento tão grave da economia brasileira. Os senhores realmente esgotaram o tema. Eu queria agradecer muito, meus caros ministros Agra Belmonte, Caputo Bastos, Douglas Alencar, e eu gostaria de franquear a palavra aos senhores, rapidamente, apenas considerando que a Academia do Futuro, como ela tem por objetivo também contribuir para a formação de jovens empreendedores, aqueles que investem em startups, os jovens executivos, profissionais da advocacia em início de carreira, os senhores tão vitoriosos em suas carreiras, com essa visão tão importante da justiça do trabalho e da vida, né? Qual conselho os senhores têm ou dariam para essas pessoas que estão iniciando a vida e, sobretudo agora, em especial, para quem está meio sem rumo pelas incertezas causadas por essa pandemia? Um minutinho para as considerações finais, mas nós gostaríamos muito de ouvir esse conselho. Vamos lá. Vamos começar pelo ministro Douglas. Suas considerações. Muito obrigado uma vez mais pelo convite. São considerações finais, mas eu preciso cumprimentar os ministros Caputo Bastos e Alexandre Agra pelas considerações que produziram neste debate. O ministro Caputo, agora, na sua fala anterior, lançou luzes sobre uma questão extremamente importante e eu prometo que não tomarei mais do que 1 ou 2 minutos para, quem sabe, contribuir um pouquinho mais para essas reflexões. O ministro Caputo tocou num dos temas que mais me instigam e que me provocam a exercer um constante autopoliciamento, um autocontrole, na medida em que nós, enquanto agentes políticos, magistrados que somos, exercemos cargos públicos, cumprimos uma função pública em nome de um interesse social maior, que é o interesse da sociedade, do jurisdicionado, em obter respostas judiciais
coerentes, breves e, se possível, substancialmente justas. Hoje nós tivemos todos acesso a uma nota que foi divulgada no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, respondendo a comentários críticos que foram produzidos no âmbito da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, a propósito desse descompasso entre a jurisprudência do Tribunal Superior no campo penal e aquela que se estabelece no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. E é interessante que nós observamos que esse debate entre conservadores e progressistas, garantistas e punitivistas, fazendários e contribuintes, consumeristas e mais liberais, enfim, é um debate que se faz presente em todos os ramos do poder judiciário, o que apenas reafirma que o direito é um fenômeno cultural passível de apropriação e interpretação por todos nós a partir das nossas pré-compreensões. Isso é um problema sério que as teorias de argumentação jurídica tentam controlar, criando parâmetros para que as decisões judiciais não sejam frutos de opiniões, vontades subjetivas, enfim, dos magistrados, que, como dito pelo ministro Caputo, compõem um sistema de justiça, devem cumprir as normas da Constituição e as leis da República, mas nós também não podemos fechar os olhos para essa realidade que se instalou a partir desse movimento neoconstitucionalista, a partir dos princípios dos magistrados, os advogados, membros do Ministério Público, professores, acadêmicos de uma maneira geral, lançam mão dos princípios como normas abertas e acabam produzindo leituras e interpretações que consideram as mais justas e as mais adequadas. É nesse caldo de cultura que se inserem esses debates em torno dessa legislação da crise, da reforma trabalhista, enfim, tornando a nossa atividade extremamente complexa. Mas respondendo à pergunta e já caminhando para o final, o que dizer aos jovens e promissores advogados, empreendedores, a partir da nossa experiência, enfim, até agora trilhada? Eu aprendi, doutor Décio, que nós precisamos sempre traçar objetivos, metas e definir caminhos, estratégias para alcançar esses objetivos e essas metas. Porque não há desafio que resista a um esforço, a uma dedicação permanente. Então, por exemplo, se eu quero me tornar um magistrado, eu preciso me dedicar aos estudos. De igual modo, se quero me tornar um grande advogado como o senhor, doutor Décio, é preciso, de igual modo, promover com bastante ênfase o estudo sistemático, o acompanhamento da jurisprudência. E hoje, mais do que nunca, com a tecnologia, nós temos muita coisa boa disponível de forma gratuita na internet. A pandemia trouxe a proliferação de encontros como esse, encontros que trazem grandes reflexões, de forma que há uma democratização também do acesso a conteúdos de qualidade no ambiente virtual. A minha mensagem, portanto, é uma mensagem de dedicação, comprometimento, esforço, que os objetivos e metas serão todos alcançados. Renovo os agradecimentos, os cumprimentos aos demais amigos que compõem essa mesa virtual e fica a expectativa de seguirmos nesse debate tão instigante sobre temas candentes, explosivos do mundo do trabalho. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Ministro Agra Belmonte, depois dessa magnífica fala do ministro Douglas, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar mais uma vez os meus colegas. Eu sempre digo que os ministros do TST são deveras preparados para a função. Não apenas a visão do processo que eles têm, mas a visão holística daquilo que acontece pelo mundo. Cada um, evidentemente, com a sua história de vida, com a sua visão de mundo, mas são todos preparadíssimos. Deixo claro, ministro Caputo, que, excluído alguns exageros pontuais, eu sou fã da reforma trabalhista da Lei 13.467. O que eu disse é que, sem políticas públicas, sem educação inclusiva, por exemplo, essa reforma se torna inócua para gerar empregos, porque a cada emprego que gera também, por outro lado, um desempregado que não encontra recolocação no mercado.
A constitucionalização social, por outro lado, ela foi uma necessidade numa certa quadra da história, e hoje ela não se justifica, exceto em relação a alguns direitos básicos que precisam realmente constar da Constituição. E essa constitucionalização exacerbada e com critérios abertos, como bem expôs o ministro Douglas, é que traz interpretações abertas, confrontos e até intervenção do Supremo Tribunal Federal em matérias que não seriam de sua competência. Quanto ao Conselho, antigamente o Conselho que se poderia dar aos jovens advogados, não necessariamente jovens de idade, era conhecer mais de uma língua. O mercado hoje ele reclama um outro tipo de profissional, um profissional proativo, crítico, com conhecimento multifacetário, com formação continuada, inclusive para pesquisa, um profissional com habilidade tecnológica e, ao mesmo tempo, que saiba preventivamente aconselhar e mediar. É isso que me parece que o mercado quer. Estar à frente da concorrência me parece que é o diferencial. Paralelamente à atuação como advogado, que eu tive na área imobiliária, ingressei no magistério com 26 anos de idade. Eu ingressei inicialmente como professor de Direito Civil e, mais tarde, eu passei a atuar como professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática do Trabalho. E, por vocação, após 13 anos de labuta, eu troquei uma carreira que me proporcionava excelente condição financeira pela magistratura. O amor pelo direito do trabalho adveio das aulas e do estudo do direito social. Eu, quando ingressei na magistratura, eu era um dos únicos magistrados professor que tinha mestrado, e, apesar da carreira paralela, a ponto de ter sido diretor de universidade, sempre fui um magistrado dedicado por vocação, produtivo por natureza, em constante busca de ir além. Tenho 4 filhos. 2 são advogados, um é músico e outro é ator. Todos têm esse perfil multifacetário. Um é professor e advogado, um trabalha no SESC e, ao mesmo tempo, é músico, o outro é ator, mas também é diretor, também é redator do Zorra. A eles, eu sempre disse que, dedicando apenas 1 hora por dia, durante 365 dias por ano para estudar, acordando 1 hora mais cedo, durante 365 dias, supera em 5 horas um curso de pós-graduação que é de 360 horas. E o certificado, num caso desse, quem dá é a vida. O conselho, então, que eu dou é fazer o que gosta e investir tudo nessa escolha, atuando sempre de forma transparente e ética. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade desse debate que me pareceu tão produtivo e dessa sua iniciativa de oferecer aos jovens conselhos e experiências nessa grande academia do futuro que Vossa Excelência lidera com galhardia. Muito bem. Maravilhoso. Maravilhoso. Ministro Caputo, para finalizar, então, essa noite grandiosa, histórica, como eu diria, suas considerações finais. Bom, quando eu fiz referência à lei e quando tratei do problema do emprego, veja que eu mesmo compartilho comum com Vossa Excelência de, no mínimo, uma desconfiança da lei com relação à questão dos danos extrapatrimoniais, a sua compensação. Não que eu acho que a lei seja perfeita, eu acho a mensagem que eu quis transmitir é que os nossos colegas, sejam eles de primeiro ou de segundo grau, enfim, todos os magistrados, nós fizemos um juramento de cumprir a lei. Essa é a mensagem. Não que eu ache que a reforma trabalhista seja uma reforma absolutamente indene de quaisquer defeitos. Não, pode ser que tenha. Eu sou um entusiasta. Isso eu sou. E sei que Vossas Excelências estão vindo aí com algumas novidades e vamos passar por mais uma adaptação, talvez, aí, brevemente. Assim que passarmos essa pandemia, rezo todos os dias para que esteja
seja breve, então talvez tenhamos, e aí é mais uma adaptação. Eu queria cumprimentar também o presidente do Tribunal Regional que nos assiste, o desembargador Jorge Berg também, tenho recebido aqui, sempre que posso, aqui algumas mensagens também cumprimentando a iniciativa do Dr. Décio, a discussão dessas questões que foram trazidas. Agora, o conselho que a gente pode dar. Eu digo assim, olha, nós temos que acreditar num sonho, né? Eu, quando vim para Brasília em 73, o meu pai acreditou num sonho. Passou a mão em 9 filhos, ele e a minha mãe, 9 filhos, e viemos para Brasília, quando Brasília não tinha praticamente nada. Mas ele acreditava naquele sonho de que aqui nós teríamos mais possibilidade de nos crescermos na vida. De fato, eu tenho irmãos em todas as profissões, vários da área jurídica, até por força e exemplo do meu pai. Na magistratura, só eu. O único que fez voto de pobreza fui eu. Os demais, graças a Deus, estão bem na advocacia ou em outras atividades. Mas eu sou muito realizado e muito feliz. Por quê? Porque eu também acreditei nesse sonho, né? E foi um sonho coincidente com a profissão que o meu pai desempenhava. Então, eu digo, saiba o que quer, porque, como disse o ministro Douglas, nós temos que traçar metas, temos que ter algo bem objetivo na vida, mas acreditar no sonho e seguramente alcançará. O que não ser, por exemplo, eu posso dizer, talvez uma função que hoje cairá em desuso, que eu fiquei sabendo ontem, é o tradutor de textos, pelo menos tradutor juramentado, mas de textos em inglês, que o meu filho comentava, olha, pai, me pediram para fazer uma tradução, e eu fui fazer a tradução, mas depois, por curiosidade, fui ver como é que andava o tradutor do Google. E ele ficou entusiasmado, primeiro, assim, um pouco surpreso, porque era uma ferramenta que ele nunca confiou, e hoje ele me disse que a tradução estava absolutamente adequada. Ou seja, os tradutores é capaz de brevemente também perderem as suas funções. Então, o conselho é não se firme como tradutores, escolham talvez alguma outra função, mas qualquer função que te realize. Se possível, faça alguma coisa que goste, porque isso será mais fácil. Era isso aí. Muito bem, muito bem. Chegando ao final, então, de mais uma live da Academia do Futuro, eu quero agradecer imensamente aos nossos convidados dessa noite que deram uma aula. Todos os seus ensinamentos nessa noite. Muito obrigado, ministro Agra Belmonte, ministro Caputo Bastos, ministro Douglas Alencar. Em nome da Academia do Futuro, os agradeço e agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo. Realmente são centenas e centenas, passamos de mais de 1 milhar esta noite. Lembrando que essa live ficará disponibilizada no DFA Conceito do YouTube. Até a próxima live da Academia do Futuro, que já tem data marcada, dia 3 de setembro, e para a qual todos já ficam convidados. Se cuidem. Máscara. Boa noite. Boa noite, ministro. Abraço remoto. Boa noite, um abraço. Tudo de bom, boa noite. Tchau, Douglas. Tchau, Tereza. Um abraço.